Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre planejamento das refeições. Uma das coisas que tem me ajudado muito, acho que do ano passado para cá, é me programar para fazer a alimentação da semana toda. Normalmente eu tiro a segunda-feira para fazer isso, é um dia que eu tô mais livre, e daí eu planejo a refeição da semana inteira. E organizar as refeições tem me ajudado muito, principalmente com minha questão de saúde. As crianças não almoçam em casa, eles almoçam todos os dias na escola, então basicamente a gente meio que almoça no jantar juntos, né? A gente ficou meio americanizado o negócio. Mas enfim, eu tenho tentado planejar essas refeições para não ficar comendo besteiras ao longo do dia, coisas que não são tão saudáveis. Então, se eu me planejar e deixar coisas já prontas para comer, acaba se tornando mais fácil para mim e tem me ajudado bastante. E por que eu resolvi começar a fazer essa mudança na minha alimentação? Isso já faz uns... Ano passado eu tenho feito com bem mais frequência, né? Tentado meio que me organizar nesse ponto. Mas 2 anos antes de vir pra cá, vim morar aqui nos Estados Unidos, eu descobri um probleminha na minha tireoide. Uma questão bem complexa, mas sempre que ela tá desregulada, ou seja, as taxas não estão no normal, é porque eu estou falhando em 3 pontos muito específicos, que é na minha alimentação, na questão de beber água, fazer exercício e dormir bem. Dormir bem é um ponto que eu ainda não consegui melhorar, mas esses 3 últimos eu tenho me esforçado bastante para que eu melhore cada vez mais. E eu percebi que, principalmente no mês de janeiro, eu estava fazendo vários exames e as taxas não estavam reguladas, mas no mês de janeiro, quando eu refiz os exames e a taxa deu assim normal e fiquei super feliz, e foi justamente no mês que eu comecei a fazer essas mudanças de hábitos. Então não é só uma questão de vamos planejar a comida, não é uma questão de saúde também, no meu caso é saúde real. E no fim das contas acaba sendo uma forma de organizar a comida, e eu não fico cozinhando todos os dias, normalmente eu deixo pratos muito específicos prontos, e daí no dia é só tirar da geladeira e tá tudo resolvido. Então hoje eu vou dar 4 dicas bem práticas para você se organizar aí na sua casa também. Eu acho que vai te ajudar bastante, como tem me ajudado. A primeira é montar um cardápio semanal. E o que acontece? Às vezes quando a gente monta o cardápio semanal, acontece de eu não querer comer o que tá ali naquele dia. Mas aí eu tenho 4 outras opções que eu posso mudar, né? Não é uma coisa fixa, assim, nesse dia eu vou precisar comer isso, eu tenho que comer isso. Não, está ali, a gente pode ver as opções e aí a gente pode ir mudando conforme o dia. Hoje eu tô mais cansada, então vamos pegar uma coisa mais simples para servir. Hoje eu tô mais disposta, vou pegar uma coisinha mais elaborada pra gente comer. E assim a gente vai meio que se reorganizando. Mas é bom ter algumas coisas específicas prontas, que facilitam no processo e a gente não precisa ficar pensando, o que é que eu vou comer hoje? Não sei o que é que eu vou comer hoje. Então é uma forma de se organizar mesmo. A segunda dica, depois que você monta o cardápio e você vê mais ou menos o que você vai comer na semana, você vai fazer uma lista do que tem na geladeira. Você vai ver o que tem lá, o que tá faltando, o que é que você precisa comprar. Nesse dia também eu aproveito para ir no mercado e comprar algumas coisas que estejam faltando fora da minha lista. E dar uma visão geral da geladeira, né? O que é que tá faltando, o que é que precisa repor. Bem, então depois que eu faço o cardápio, que eu organizo a geladeira e vejo o que é que tá faltando, vou no mercado, daí na noite anterior eu já separo o que eu vou precisar para o próximo dia. A terceira dica seria você deixar as coisas meio que pré-prontas na noite anterior, tudo o que você vai precisar, porque aí você não precisa fazer tudo de uma vez só, você vai meio que parcelando essas coisas. Porque daí você consegue fazer as coisas mais rápido, quando você deixa tudo pronto antes. E a quarta dica é você separar um dia específico para fazer isso. No meu caso, na segunda-feira, como eu já falei, é um dia que eu deixo amanhã para organizar as comidinhas. E assim, gente, é um dia que amanhã acaba sendo um pouco mais corrida, mas porém tem a facilidade de no restante da semana eu não passar tanto tempo na cozinha me organizando para comer, o que é que eu vou comer hoje e tal. Então, facilita bastante. Mas é uma forma de ficar mais tranquilo nos outros dias, porque as comidas já estão meio que preparadas e eu não preciso me preocupar tanto. E o principal de tudo, eu acabo me alimentando melhor, né? Porque eu acabei me organizando nessa questão e não vou ficar comendo tantas besteiras ao longo da semana. E agora eu vou começar a montar o meu cardápio semanal. Então, ficou assim nosso cardápio, como eu falei, embora tenha os dias específicos aqui, eu não vou seguir nos dias, né? Depende do dia, né? Tipo, se eu quiser comer macarronada na segunda-feira, tá ok.
Então, mas se eu quiser trocar o da segunda pela quarta, também não tem problema. Então, é mais pra gente ter uma noção do que vai ser feito pra semana, né? E durante a semana pode ser trocado também, sem problemas. E aqui eu deixo a listinha para as compras, né? O que for faltando, eu já vou colocando para na próxima semana eu saber o que já não tem, né? O que tá faltando. E isso ajuda na hora que eu vou comprar, para eu não comprar coisas a mais nem coisas a menos. Bem, agora que eu já sei o que eu vou fazer, o que eu vou preparar, eu já deixei algumas coisas meio que organizadas aqui para começar. Eu não tenho o processador, mas encontrei esse negocinho aqui, que minha nossa, ele tritura super bem. Você puxa aqui, ó, e essas laminazinhas rodam, e vou mostrar pra vocês, corta maravilhosamente bem e economiza bastante tempo. Como vocês podem ver, tritura super bem. Agora eu vou triturar a cebola e talvez o coentro, não sei. Mas, enfim, ajuda muito. Bem, agora eu vou cortar aqui essa berinjela, que é pra fazer umas empanadas de berinjela. Bianca, ela não gostava de berinjela, até ela provar a berinjela desse jeito. Então, né, vamos continuar, já que a lindinha gostou. Agora eu vou recortar aqui esses couve-folha, porque daí eu já deixo recortado pra quando eu for refogar, já tá prontinho. Eu gosto de comer ela refogada. Eu ainda não aprendi a comer ela crua. Embora que tenha alguns momentos que eu também como, mas eu gosto mais dela refogada. Então, eu vou fazer uma torta de palmito. Aqui eu cortei brócolis, tomate e espinafre. Vou cortar aqui agora os palmitos, colocar junto com esses vegetais. E depois vou adicionar mais alguns ingredientes. Bem, acabei de colocar o palmito aqui, vou dar uma misturada. E daí eu vou acrescentar, deixa eu mexer com esse aqui, né, que é maior. Vou colocar os ovos, o creme cheese. Não sei se vai conseguir incorporar aqui, mas vamos tentar. Vou colocar os ovos, mas que eu vou botar logo junto, porque aí fica mais fácil de misturar. Vou colocar uns 4 ovos. Ficou uma gororoba, mas vai ficar boa. Vou botar, acrescentar um pouquinho de leite, de creme de leite. Aqui não tem aqueles creme de leite de lata como tem no Brasil. Na verdade tem, mas é muito caro. Então, eu acabo usando esse daqui. Esse aqui. E agora, a gente vai colocar aqui na forma. Eu sempre fazia a massa, mas eu ainda não acertei a fazer a massa aqui. E daí eu já compro essa pronta. Daí eu meio que só coloco na forma. Era pra eu ter aberto, né, a massa, mas acabei esquecendo. Acho que eu vou fazer isso agora. E daí só é forrar a massa na forma e depois colocar o recheio. Gente, a massa que não deu certo forrar dos lados. Ai, meu Deus. Agora vai ficar assim mesmo, vou jogar o queijo só por cima. Quando for pra retirar, como essa é uma forma de fundo removível, acho que vai ficar fácil, não vai dar tanto problema. Mas, enfim, é isso. Prontinha a torta. Acho que vou botar um oréganozinho por cima e levar para o forno para assar. Agora eu vou fazer um bolo de cenoura. Ele é bem fácil de fazer. Mas o segredo tá na quantidade de cenoura. Eu nunca sei quando a receita diz coloque 2 cenouras. Às vezes existe cenoura pequena,
mas são duas, mas existem também 2 cenouras grandes, 2 cenouras médias, então eu nunca sabia qual era a proporção. Daí, eu testei uma coisa, eu cortei as cenouras e coloquei elas num copo medidor, porque daí eu teria noção de quanto exatamente de cenoura colocar. Então, eu coloco em um copo assim, ó, deixa eu virar aqui o lado certo, pra vocês verem. 500 aqui, ó, tá vendo? Copo de 500 ml cheio, tá? É a medida exata pra fazer esse bolo. Então, fica a dica aí pra você. Então, agora eu vou colocar as cenouras. Eu coloquei 100 ml de água e vou colocar 100 ml de óleo. Então, não coloco os 200 ml de óleo, eu coloco 100 de água e 100 de óleo. E aí, o bolo fica mais fofinho e menos oleoso. E adiciono também 3 ovos. Eu vou colocar aqui 2 xícaras de açúcar e bater no liquidificador. Depois de bater a mistura no liquidificador, eu vou colocar aqui nesse bol. E acrescentar duas xícaras de trigo. A xícara que eu tô usando é 200 ml, tá? Então, você peneira a farinha de trigo. E depois também acrescenta, não sei porquê, mas dá certo, 2 colheres de trigo. Já medi aqui, então já vou jogar aqui dentro. Na receita eu pedi assim e dá certo, gente, não sei porquê. E depois é só mexer e acrescentar o fermento. Vou colocar o bolo para assar, já tem algumas comidinhas prontas, né? O feijão, a torta, olha como ficou bonita, e o arroz, então já tá bem adiantado. Agora eu vou empanar essas berinjelas. Eu nunca fiz assim, espero que dê certo, vou testar. Eu coloquei meia xícara de trigo com 1 xícara de água e um pouco de sal. E aqui é a farinha panko para empanar. Vamos ver se vai dar certo. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o iogurte que eu fiz. Eu coloquei aqui nessa panela 1,5 litro de iogurte com algumas colheres de iogurte natural. Normalmente eu uso umas 6 colheres. E aí, deixa eu mostrar a consistência aqui pra vocês. Tentando achar uma colher aqui, peraí que eu vou pegar. Uma consistência bem cremosa. Eu acabei deixando mais tempo, normalmente eu deixo 8 horas exatas. Quando eu deixo 8 horas exatas, ele fica bem mais grossinho. Agora ele ficou mais cremoso, que eu acho que passou, acho que eu deixei 10 horas. Eu tirei a panela e acabei esquecendo de tirar o iogurte dentro dela. Mas enfim, de qualquer forma, ele fica bem cremoso. Vou tentar explicar rapidinho como eu faço. Eu fervi 1,5 litro de leite e adicionei 6 colheres de sopa de iogurte natural. No Brasil, eu usava um da Nestlé, então eu usava o potinho inteiro, o iogurte integral da latinha, do copinho azul. Funcionava bem. Depois que o leite ferve, você vai esperar ele esfriar um pouco, até a temperatura de você aguentar a pontinha do dedo por 10 segundos. Não sei qual é a temperatura, gente, mas era o que funcionava pra eu saber até hoje, na verdade. Não tem um termômetro para isso, se você tiver, ótimo. E aí, quando você aguentar, tipo, ficar com o dedo 10 segundos, aí você vai colocar as colheres de iogurte ou o potinho de iogurte todo. Você vai misturar e depois vai cobrir a panela com um pano e vai colocar ou dentro do forno, desligado, óbvio, ou dentro do micro-ondas, que foi onde eu deixei. Enrola ele e deixa mais ou menos por 8 horas. 8 horas é o ideal para ele ficar bem grossinho e bem consistente. Vocês viram que o meu ficou um pouquinho mais cremoso, que eu acabei deixando passar um pouco mais de horas. E aí ele começa a soltar um pouquinho de soro, mas também fica cremoso. Então, é isso. Agora eu vou guardar o iogurte aqui nesses potinhos, levar pra geladeira,
porque a gente vai usando eles conforme vai terminando os potinhos. Eu acho que só vai dar 2, mas tudo bem. Prontinhos, agora é só levar pra geladeira. E aí, normalmente eu não coloco açúcar, porque a gente sempre usa ou com geleia ou com mel. E aí a gente adoça na hora. Eles ficam guardadinhos assim, eu não sei por quanto tempo exatamente, mas eu acho que ficam em 5 dias na geladeira. Não sei, nunca passou tanto tempo assim. A gente sempre come muito e rápido, então qualquer dia desse eu vou deixar só pra ver quantos dias ele consegue ficar na geladeira. Mas é isso, é bem fácil e rende bastante. Agora eu vou desenformar esse bolo. Ai, tá um pouco quente, né? A pessoa esqueceu que tava quente. Mas olha que coisa mais linda. Embaçou a câmera, mas tudo bem. Fiquei com medo agora de... Quando eu disse coisa mais linda, vai que dê errado. Mas olha como ele fica fofinho, gente, sério. Ai, tá muito quente. Esse bolo fica muito gostoso. E por fim, vou fazer a última receita, que é o Overnight Oats. É uma receitinha, uma mistura de aveia com leite. Não tem muito assim, a medida certa. Eu vou botando mais de olho mesmo. Eu não faço pra muitos dias, normalmente a gente come isso aqui em um dia só. Eu coloco aveia, coco ralado, chia, tô botando o resto de tudo que eu tenho. Chia e leite. Deixa eu dar só uma misturada aqui para o leite não ficar tudo em um canto só. E aí eu coloco o leite. E o leite também, a medida é até cobrir a aveia, né, pra ela ficar molhadinha. À noite, normalmente eu faço à noite pra comer no outro dia, porque aí a aveia suga o leite e ela fica bem molinha. Eu não sou a pessoa que é fã de aveia, os meninos e o Thiago que gostam mais. Então, como eles gostam e a gente come em café da manhã, então é uma opção a mais. Nem tinha colocado para essa semana, acho que eu vou acrescentar. E é isso. Aí eu tampo. Deixo a noite na geladeira para comer no outro dia. Daí, no outro dia, eu coloco em um bolzinho com fruta, granola e mel. E aí, mistura e come. As crianças adoram. Eu, pra ser bem sincero, eu não curto muito. Mas, como é uma opção saudável, quando não tem outras opções, eu como. Mas as crianças gostam demais. Pra quem gosta de aveia, é ótimo, né? Eu não sou muito fã de aveia, mas eu como. E aqui estão as berinjelas que eu empanei. Eu deixei um pouquinho no congelador, que era pra elas não grudarem uma na outra quando eu guardar elas no saquinho. E aí a gente come durante a semana. Normalmente eu frito ela ou asso. Acho que frita, sempre fica mais gostoso frito, né? Mas enfim, se você quiser assar também, eu acho que dá certo. Eu não tô lembrada se eu filmei o processo da berinjela todo, mas eu cortei ela em rodelas, coloquei na água com limão, e daí deixei um tempinho lá, depois eu tirei, escorri, sequei elas e passei ai gente, esqueci o nome agora. E passei no trigo com a água e na farinha panko, que também pode ser a farinha de rosca, né? Aqui a gente não tem a farinha de rosca, então vai a outra. Mas a farinha de rosca também funciona. E é isso, depois você vai levar pra assar. Pronto, gente, aqui terminei a comida para um batalhão. Mas essa semana, pelo menos, já temos bastante coisas adiantadas e garantidas
para café da manhã, almoço e jantar. As berinjelas eu coloquei assim nos saquinhos para não congelar uma em cima da outra e não grudar, eu fiquei com medo. Então achei melhor botar assim, colocar assim. Ajeitar essa daqui, porque senão pode ser que grude nessa outra. E esse potinho aqui eu guardei o resto de tempero que sobrou, que foi eita, tá até um pouquinho melado aqui embaixo. A cebola e o alho. Daí dá pra usar durante a semana, se eu precisar pra alguma coisa. E agora eu vou aqui dar um jeito nessa pia, que dá um caos. Mas vale a pena, né? Tipo, só é um dia na semana, então... Porque eu sou aquela pessoa que bagunça demais quando tá cozinhando, então facilita a minha vida ser só uma vez na semana. Agora sim, a pia está toda limpinha, o fogão também. Eu acabei de tomar um banho para dar uma relaxada. Dá um pouquinho de trabalho, tá, gente? Dá um pouquinho de trabalho. Mas vai facilitar a sua vida durante a semana. Se você ficou com alguma dúvida de alguma receita, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu joinha. Um beijo e até o próximo vídeo.